Sabe aquela pessoa intensa, que é tudo ou nada, muitas vezes com episódios de raiva, frustração? Na hora você já vai pensar em transtorno borderline. E transtorno borderline, todo mundo pensa em mulher, especialmente se a gente for falar no cinema, na TV. Todas as descrições que a gente tem na mídia é mulher com transtorno borderline. E aí a dúvida, transtorno borderline pode acontecer em homem também? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber quando novos vídeos estiverem no ar. O transtorno borderline é um transtorno da personalidade e que começa ali na idade da adolescência, adulto jovem, e muito se fala sobre transtorno borderline em mulheres. Inclusive, para quem ainda não viu os vídeos, tem vídeo aqui no canal sobre explicando todos os critérios do transtorno borderline. Vai lá olhar. Agora, transtorno borderline em homem, pode ou não pode? Em primeiro lugar, houve uma mudança, porque no último DSM, que é o DSM-5, se falava numa proporção de 75% dos diagnósticos em mulheres e 25% em homens. Então, quadro diagnóstico de transtorno borderline, um homem e 3 mulheres. E o que novas pesquisas chegaram à conclusão? Parece que não é bem por aí. Parece que essa prevalência é de quase um homem para cada uma mulher. Tá, Júlia, mas e aí? Cadê esses homens com transtorno borderline? Por uma questão social, cultural, especialmente relacionado ao nosso machismo estrutural, muitos homens com desregulação emocional têm dificuldade de buscar ajuda, de buscar auxílio. Muitos homens que têm transtorno borderline nunca têm esse diagnóstico. São homens que muitas vezes tiveram traumas na infância, passaram por ambientes invalidantes, por estigma, por bullying, muitas vezes com intenso sofrimento, nesse jeito intenso de funcionar, muitas vezes com estigma em relação ao próprio funcionamento, à própria sexualidade. Então acaba tendo muito sofrimento sem ter um diagnóstico oficial. Mas sim, homem pode ter transtorno borderline, os critérios diagnósticos são os mesmos ainda que para as mulheres. Então, muitas vezes a apresentação dos sintomas vai ser parecido, só que não vai se pensar em transtorno borderline, vai se pensar em outros diagnósticos. E aí a gente pensa também que homens muitas vezes vão ter como comorbidade do transtorno borderline, principalmente o uso de substância. Então acabam tendo um comportamento do uso de drogas, do uso de álcool, como uma forma de lidar com essa intensidade, de diminuir esse sofrimento, por não ter esse diagnóstico, por não entender que pode sim ter tratamento, que pode ter uma melhora na qualidade de vida. Homens, muitas vezes com uma intensidade em tudo, muitas vezes são homens que vão para relacionamentos e se tornam totalmente dependentes do relacionamento. Não conseguem, muitas vezes são humilhados, muitas vezes são destratados e não conseguem sair desse relacionamento. A gente tem que, se tiver um sofrimento, avaliar e pensar sim na possibilidade de transtorno borderline em homens com essas características que são típicas do transtorno: a intensidade, o medo intenso do abandono, a intolerância à frustração, muitas vezes com uma raiva inapropriada. Então tem que se pensar em transtorno borderline. Outro cuidado especial que a gente precisa pensar no transtorno borderline, que é: transtorno borderline pode ter comportamentos de automutilação e ideação suicida, ameaças suicidas. Só que a gente sabe que, independente do diagnóstico, homens de forma geral têm o maior risco de suicídio pelo meio que tentam suicídio. Então a gente precisa ficar de olho se eu tenho ameaças suicidas recorrentes. Tem que sempre levar a sério, independente do diagnóstico. Mas quando a gente pensa em transtorno borderline, a gente precisa avaliar esses pacientes, precisa fazer o diagnóstico e pensar também em transtorno borderline em homens para que possam ter o tratamento adequado. Conhece algum homem que funciona assim? Se identificou com esse vídeo? Conhece alguém que precisa saber dessa informação? Comenta aqui embaixo para mim e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Te encontro no próximo vídeo. Não te acanha e comenta!